Fala pessoal, tudo certo? Você sabe aquele papo que a gente tem que começar hoje mesmo a poupar parte do nosso salário para que a gente consiga ter uma garantia de um futuro tranquilo? Nesse vídeo eu vou te contar por que eu acho que essa não é a principal forma da gente garantir isso. Vamos lá? Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Juan, sou empreendedor, investidor e agora também fundador desse canal. E nesse vídeo eu quero dizer para vocês que o segredo não é só poupar. Olha que coisa incrível, né? Hoje em dia a maioria das pessoas comenta, vende ou mesmo acredita que deve poupar parte do seu salário para que consiga ter uma garantia de um futuro mais tranquilo. E eu vou contar para vocês que sim, isso é importante, mas não é a coisa mais importante que a gente deve se preocupar nesse primeiro momento. Tá, Rô, mas então o segredo não é poupar? Não, não é. Poupar é sim uma parte muito importante, a gente deve começar a fazer assim que possível. Mas não é o principal segredo. E por que não é? Hoje em dia, pessoal, se a gente parar para pensar na renda média do brasileiro, que é de aproximadamente R$ 2.600 hoje, a gente consegue imaginar que é muito difícil, sim, para quem ganha R$ 2.600 conseguir poupar um valor considerável. E ainda existem muitas pegadinhas. Às vezes a pessoa poupa esse dinheiro e aplica na poupança, está rendendo menos do que a inflação e esse dinheiro acaba virando pó ou mesmo não garantindo segurança nenhuma no futuro. Então, antes da gente começar a se preocupar em poupar, que eu garanto que é muito mais difícil do que eu vou sugerir agora, a gente deve começar a se preocupar em gerar mais renda. Ah, que papo furado esse. Não, não é papo furado. Eu garanto para vocês que é muito mais fácil vocês começarem a pensar em como fazer e gerar 10% a mais do que vocês ganham hoje, do que vocês começarem a parar de gastar 10% do que vocês ganham hoje. Parece uma coisa estranha, né? Mas não é. Esse papo do que a gente deve começar a poupar o máximo possível do que a gente ganha hoje é fadado ao fracasso. É muito difícil, realmente muito difícil para a grande maioria das pessoas, tá? Pode ser que no seu caso seja uma exceção, mas para a grande maioria das pessoas não é. É muito difícil que a gente consiga, com o padrão médio de vida aqui do Brasil, que a gente consiga poupar uma parte relevante do nosso salário que vai nos garantir uma tranquilidade no futuro. E é muito mais fácil, ao invés disso, a gente se preocupar em gerar, sim, mais renda, tá? Se a gente conseguir se preocupar em gerar mais renda, a gente vai conseguir manter o mesmo nível de vida que a gente tinha antes, sem precisar cortar o cafezinho, sem precisar fazer malabarismos para conseguir chegar ao final do mês sobrando alguma coisa, tá? E vai ser de forma muito mais tranquila, vocês podem ter certeza disso. E antes que eu esqueça, pessoal, já se inscreva no canal, deixa o like, comentem embaixo o que vocês estão achando dos vídeos que eu estou fazendo. Faço com muito carinho para vocês e preciso desse feedback, tá? Preciso realmente para que eu consiga gerar conteúdos cada vez melhores e com mais qualidade, tá bom? Tá, Rô, mas eu devo fazer isso só porque é mais fácil? Não. Quando a gente começa a se preocupar em gerar mais renda, automaticamente a gente já liga uma outra chavinha, que é a chavinha da escala. E a gente começa a escalar nossos ganhos. E vou dar um exemplo bem banal para mostrar para vocês a diferença. Vamos imaginar uma pessoa que hoje ganha R$2.000. Essa pessoa se compromete a guardar 10% do seu salário, do seu rendimento mensal. Então, desses R$2.000, a pessoa vai poupar 200 e vai sobrar 1.800 para ela passar o mês. Passar o mês com R$2.000 em algumas cidades aqui do Brasil já é bem complicado, né? Imagina a gente ainda tendo que reduzir isso e passar com 1.800. Difícil. Então, ao invés dessa pessoa pegar e se preocupar em poupar os 10% para sobrar os 1.800 para ela gastar e os 200 para ela aplicar, ela pensasse diferente. Não, então eu vou pensar em fazer R$200 a mais e aí depois disso poupar os 10%. Então pensa só, se ela conseguir uma forma de fazer só R$200 a mais no mês para poupar e ainda assim manter a regra dos 10%, em vez de ela estar poupando os 200, inicialmente passando o mês com 1.800, ela vai estar poupando 220, né, e 10% de 2.200, e ainda vai estar sobrando para ela passar o mês 1.980, não é? E aí eu pergunto, não é melhor a gente passar o mês com 1.980 do que com 1.800? Nesse exemplo hipotético que eu estou dando aqui? Sim, é muito melhor. E eu aposto que é muito mais fácil, com certeza é muito mais fácil a gente achar um meio de gerar esses 10% a mais de receita para que aí sim a gente possa guardar
do que guardar essa parte de uma receita que a gente já está habituado a conviver com aquilo. Qual que é a mágica disso? Que assim que a gente consegue achar uma forma de rentabilizar o nosso tempo com mais 10% ao mês ali do que a gente ganhava antes, quando a gente cravar isso e isso começar a acontecer, daqui 1, 2, 3 meses você vai pensar, opa, e por que eu não faço mais 10%? E aí, em vez dos 2.200, você vai estar gerando 2.422, pelos meus cálculos de cabeça aqui, e vai ainda conseguir poupar os 10%. E aí os 10% desse valor já vai ser maior do que você estava aplicando antes e vai te sobrar mais ainda para você gastar. E conforme essa roda for girando, e acreditem, ela vai girar e vai aumentar, vocês vão conseguir da mesma forma aumentar o percentual que vocês estão guardando todo mês. Porque uma coisa é a gente guardar 10% de quando a gente ganha R$2.000 por mês do que guardar 20% quando a gente ganha 5. Não é? Não é mais fácil? Não é mais cômodo? Pensa nisso, vai fazer toda a diferença para você. Tá, Rô, mas eu já trabalho demais, saio de casa cedo, chego em casa tarde, estou cansado e para mim isso é muito difícil. O que você sugere? Eu sugiro que você ache sim algum tempo e faça um esforço muito grande para fazer isso. Por que você hoje faz isso, doa todo o seu tempo para realizar o sonho de outra pessoa que está empreendendo ou que está realmente comprando o seu tempo para realizar o sonho dela? Isso não faz sentido para mim. Não faz sentido a gente passar a semana toda trabalhando, se esforçando ao máximo pelo sonho de outra pessoa e quando chega a vez da gente se esforçar por nosso sonho, a gente acha que está cansado, que não tem tempo. Não é simples e fácil essa equação para ninguém. Mas a grande diferença de quem dá certo e quem não dá certo é a força de vontade e a persistência. Então sim, ache um tempo hoje, pense um tempo hoje para começar a realizar também os seus sonhos e não só os sonhos das outras pessoas. E fazendo isso, pessoal, a gente vai estar fazendo uma equação que eu chamo de comprando tempo. Como assim? Hoje a gente já tem a nossa escala de trabalho, a nossa jornada, o nosso tempo que a gente passa fazendo atividades pelas quais a gente é remunerado, né? Então a gente vai começar agora a gastar um pouquinho mais de tempo para realizar outras atividades que nos gerem um rendimento extra. Só que esse rendimento extra, em vez de eu pegar esse rendimento desse tempo extra que eu gerei e gastar ele agora, eu vou pegar esse rendimento e vou guardar. Vou fazer uma aplicação, seja no Tesouro Selic, alguma coisa segura nesse momento que me dê uma rentabilidade interessante. E fazendo isso, eu vou estar usando esses recursos desse tempo que eu gastei agora para comprar mais tempo no futuro. Isso vai fazer toda a diferença. E depois que a gente entender essa fórmula de gerar essa renda extra com esse tempo a mais que a gente está dedicando e como isso vai nos dar frutos no futuro, vocês vão ver que a bola de neve vai sim acontecer. É questão de 1, 2 anos, eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Tá, Juan? Tá falando isso, mas é tudo muito simples, muito fácil. Eu trabalho o mês todo, me esforço para ganhar meus R$2.000 também, agora está dizendo que eu tenho que ganhar 2.200, 2.400, daqui a pouco 4, 5, 10, 15, 20. Sim, é isso mesmo. A gente tem um conceito que até consta no livro Os Segredos da Mente Milionária, que é um livro muito bom do T. Harv Eker, recomendo, quem não leu ainda leia, que ele fala muito do nosso termostato financeiro. O que é o termostato financeiro? Hoje, cada pessoa ela tem um nível de conhecimento e um nível de atração de dinheiro. Como assim atração de dinheiro? Hoje a pessoa, por exemplo, ela trabalha para ganhar os R$2.000 por mês que a gente está dando no exemplo. E esses R$2.000 é o que a pessoa sabe fazer no mês e está recebendo. Conforme essa pessoa ela começar a se preocupar em gerar mais renda e conseguir, depois de um tempo, gerar, em vez desses esses 2.400, 2.500, 2.600, 3.000, se acontecer alguma reviravolta que essa pessoa perca isso, rapidinho ela vai conseguir se reposicionar e estar gerando esses 3.000 de novo. Isso é fato, isso acontece. Eu sou a prova disso. E quando a pessoa estiver nesses 3.000, ela se esforçar mais um pouquinho e reajustar esse termostato financeiro dela, gerando mais renda para conseguir gerar 5, se acontecer algum revés, ela vai conseguir sim voltar aos 5. Isso acontece na nossa cara diversas vezes. A gente pode ver que grandes empresários, quando muitas vezes quebram, tinham milhões de reais e quebraram, rapidinho eles constroem de novo uma empresa milionária. E a mesma coisa acontece com quem tem bilhões. A pessoa tem bilhões, quebra, né? Para uma pessoa que tem milhões, por exemplo, ter 10 milhões na conta, para ela vai ser muito pouco. Por quê? Porque o termostato dela está ajustado para bilhões. Então ela vai lá e vai conseguir gerar esses bilhões novamente. E isso em todas as escalas. Então se você conseguir entender esse conceito e ajustar o seu termostato financeiro para gerar mais renda, se preocupar em gerar mais renda, você vai sim conseguir gerar mais renda. Depois que a gente aprende, que a gente pensa como fazer,
e vai testando, vai errando e acertando, errando muito mais do que a gente acerta, vocês vão ver que isso vai ficando natural. Se acontecer algum revés, vocês rapidinho vão conseguir voltar para o mesmo patamar que vocês estavam antes. Óbvio, se isso não aconteceu por sorte, né? Se isso aconteceu pelo trabalho, pelo empenho da gente. Como eu já falei em outro vídeo, a gente sempre tem que chegar primeiro das conquistas. Sempre que a conquista chega primeiro para a gente, sem a gente estar preparado, a gente vai devolver. Então, se a gente se preparou, estudou, entendeu como funciona, gerou essa renda e chegamos primeiro, consequentemente, a conquista vai vir e vai ser duradoura. E aí, se acontecer algum revés que a gente perca e tem que recomeçar, a gente vai saber o caminho rapidinho. Eu já vi num vídeo o Flávio Augusto falando disso, né? E ele dá um exemplo muito claro e bem interessante, que é de uma fase de videogame, né? Se a gente está jogando, a gente está batalhando e passando muito trabalho ali para chegar até tal fase. Aí, por exemplo, saímos da primeira fase e levamos 6 meses para conseguir chegar na 10ª fase. E aí estragou o videogame, a gente perdeu o jogo salvo e tivemos que recomeçar. Eu tenho certeza que em vez de levar todo esse tempo, em 1 ou 2 semanas vocês já vão estar lá de novo naquela fase, porque vocês já sabem o caminho, já sabem o que tem que fazer. E quando a gente trata de geração de valor, geração de riqueza, é exatamente a mesma coisa. E eu garanto para vocês, pessoal, depois que vocês entenderem esse conceito e começarem sim a gerar mais renda, e acreditem sim, vocês podem, poupar vai ser muito mais fácil. Porque hoje em dia, para quem ganha 2 mil, poupar 10% é um sacrifício enorme, porque é muito difícil viver com 2 mil reais em algumas cidades do Brasil. Talvez em cidades mais do interior seja mais simples, mas na maioria das cidades não vai ser. Se vocês conseguirem entender isso, acreditarem que vocês podem, sim, vocês podem, e desses 2 mil reais, daqui a 2, 3 anos vocês estarem faturando 20 mil reais, aí vai dar para guardar 50%, 60% desse valor, que ainda assim vocês vão ter uma vida confortável e com certeza vão garantir um futuro de forma bem mais rápida, né? Então acreditem sim. E eu tenho certeza que vai acontecer uma coisa, se vocês levarem essas ideias para outras pessoas que não conseguem ou não fazem isso, elas vão dizer, não, é ridículo isso, ora se tu vai conseguir sair de 2 mil reais e chegar a 20 mil reais, ou chegar a 100 mil reais, ou a 1 milhão de reais, por que não? Mas acreditem, pessoal, vocês sim são capazes, e se vocês acreditarem, usarem as ferramentas certas, buscarem conhecimento, leitura, muito importante, vocês vão sim conseguir. E leiam demais sobre esses assuntos, leiam sobre escala, sobre geração de riqueza, sobre empreendimento, sobre negócios, sobre investimentos, que isso vai sim fazer toda a diferença. E consumam esses assuntos na internet também. Eu gosto de dizer que tem muitas pessoas que leem e não são bem-sucedidas. Mas eu não conheço nenhuma pessoa que seja realmente bem-sucedida que não leia. Então, pessoal, leiam sobre esses assuntos, pesquisem, que eu tenho certeza que vai dar muito certo para vocês. Tá bom? Obrigado, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Grande abraço e até a próxima.